Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da oficina terapêutica. E nessa aula eu quero falar sobre um assunto muito importante. Você que está na busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. É natural vir aquela enxurrada de informação, né? Curso disso, curso daquilo, workshop, oficina, imersão, atendimentos, conteúdo gratuito, e-book, enfim, é uma infinidade de possibilidades, o que é muito positivo. Porém, nessa busca, muitas vezes você está lá identificado com pessoas que também estão buscando muito aquilo, né? E aí o que acontece? Acontece que existe um ponto positivo e um ponto não tão positivo ou negativo. O ponto positivo é que quanto mais conhecimento você tem, mais você cresce. Como diz um professor de terapia, ele fala assim, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto mais, melhor, né? Porém, muitas vezes, aquilo que você está indo atrás, está buscando, nem sempre é o que realmente você precisa. Porque existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso, né? E muitas vezes não é aquilo que você realmente precisa, tá? E a gente vai descobrindo isso no meio do processo. Então, o que acontece? Isso é um problema, né? Porque você vai na palestra, né? Daqui a pouco não é aquilo que você quer, tá? E qual que é a raiz desse problema? Quando você vai para uma palestra, o palestrante está super preparado. E, gente, palestra é positivo. Por quê? Porque você começa a entender de um assunto novo, você entra em contato com o conhecimento. E um palestrante é alguém geralmente muito competente, que sabe o que está fazendo. E ele sabe muito bem o público que está diante dele. Pelo menos teoricamente sabe, né? Mas não é culpa do palestrante isso. Acontece que você vai lá, aumenta sua autoestima, você se abastece daquilo, é aquilo que você precisa no momento, tá? Só que aí tem a raiz do problema. Quando você volta para casa, seus problemas continuam, entende? Você volta, tá lá o boleto para pagar, tá o problema com o marido, com a esposa, com os filhos, o relacionamento, espiritualidade. Aí você pensa, semana que vem eu vou voltar lá na palestra. Aí você vai voltar lá na palestra, mais uma enxurrada de conhecimento, né? E o que acontece? Muitas vezes você não consegue aplicar aquele conhecimento. O palestrante é competente, ele tem isso com ele. Acontece que muitas vezes não soluciona o seu problema de forma profunda, tá? E aí você precisa entender, muitas vezes nós temos a necessidade, e parece uma coisa que é detalhe, mas é real, né? De um entendimento mais profundo do porquê que você sofre. E isso só numa palestra é impossível um palestrante mudar isso em você. Porque eu dei palestras, fui em palestras e dei palestras. Né? Eu dou palestras para falar um pouco do meu trabalho, né? Não exatamente para vender algo. Né? É claro que alguém sai impactado, aprende, ou muitas vezes até não gosta da palestra, o que está tudo certo. Mas o meu papel é comunicar. E aí o que acontece? Não tem tempo hábil para você realizar uma mudança, né, definitiva, tá? E isso quem é que faz? A terapia. Por isso a oficina terapêutica, para você entender qual que é a diferença entre palestra e oficina, tá? E tem outro detalhe. Quando você está acostumado com palestra, você vai lá no teu terapeuta, às vezes ele não ergue sua bola, ele não aumenta sua autoestima, porque o papel do palestrante, do terapeuta não é esse. Muitas vezes o palestrante ele ganha para fazer isso. E ele vai, ele consegue aumentar a sua produtividade naquela semana, a sua autoestima. Porém o terapeuta nem sempre faz isso. O terapeuta ele está mais focado na causa, na raiz do teu problema. Tá? Então existe uma diferença. Então se você já se decepcionou com o terapeuta, talvez foi porque você, em algum nível, talvez você comparou um palestrante com um terapeuta, tá? E qual que é o papel do terapeuta então, Diego? Qual que é a diferença? O terapeuta, ele busca primeiro entender o seu trauma. Ele não sossega enquanto ele não entende o que está acontecendo com você. Porque ele recebe para isso, tá? O papel dele é esse. O segundo é acolher a história do cliente. Porque é muito fácil dizer assim, levanta a autoestima, faça o exercício no parque, faça alguma coisa por você. Mas se você não se sente acolhido totalmente, talvez você não vai caminhar, como deveria pelo menos, tá? Então esse é o segundo papel do terapeuta e a diferença entre terapeuta e palestrante, tá? Por isso que eu digo,
Terapeuta não é o homem da cobra. O que é o homem da cobra? Aquele que está vendendo. Não, não é. Muitas vezes o terapeuta vai ficar mais escutando você, tá? Então uma das diferenças é acolher verdadeiramente a sua história. Terceira, fornecer uma consciência plena de por que aquilo está acontecendo com você. Você precisa entender aquilo na plenitude, de forma completa. Quarto, provocar mudanças profundas, não mudanças rasas. Mudanças profundas, de preferência que permita que você não caia de novo no mesmo sofrimento, tá? Então, mudanças profundas e duradouras, né? E o quinto, que é estar a serviço da vida. Então, muitas vezes o terapeuta ele não fala aquilo que você talvez gostaria de ouvir. Nossa, como você tá bonita. Claro, ele pode dizer isso, mas o papel dele não é especificamente esse. É justamente fazer você compreender o porquê que aquilo está acontecendo com você. E a partir disso, você fazer novas escolhas. Tá bom, gente? Então, se você anda buscando palestra, eu quero dizer que é positivo. Mas, muitas vezes, a gente coloca expectativa, por alguma razão, que o conhecimento vai mudar a sua vida. E quando você sai daquele contexto da palestra, você volta lá para sua casa tem aquela energia, os seus relacionamentos continuam com a mesma energia e você continua com sede, com fome de conhecimento. Então, quando você precisa de algo mais profundo, de uma mudança, de uma compreensão, você pode continuar indo numa palestra, mas às vezes você vai precisar de terapia, seja um atendimento, seja uma live de um terapeuta que geralmente é diferenciado, ou também, por que não, fazer um curso para você entender um pouco mais sobre a vida, sobre terapia, tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido a diferença entre palestrante e terapeuta, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero você para a nossa próxima aula. Grande abraço e até a próxima!